Deixar o pessoal ficar ok, aí já podemos começar a entrevista. Vamos lá? Bom, presidente, depois da semana que teve alguns problemas, né, como eliminação na Primeira Liga, protesto de torcedores, a avaliação da semana e da vitória de hoje. Primeiro, né, o empate lá no Rio de Janeiro, desculpe, em Brasília, contra o Fluminense do Rio de Janeiro, consertando. Né? Nós jogamos bem lá os últimos 30 minutos, né? Enfim, foi construído o empate, sendo na frente e tal. Fomos eliminados. O mais importante, eu já dizia isso antes, nessa primeira Copa da Primeira Liga, né, era que ela estava existindo, né, que foi uma dificuldade muito grande. Então, de parabéns, os dois finalistas. Vamos lá, certamente estaremos lá para, né, todos os presidentes dos clubes da Liga para fortalecer a nossa Liga. Com relação a semana, né, nós fizemos hoje, né, e o que me interessa aqui é hoje, né, uma bela partida contra um time que veio, jogou de igual para igual, né, marcou em cima, né, trouxe alguma preocupação, mas depois acabamos vencendo. Acho que foi um bom jogo, né, e nos deixou satisfeitos, né, a atuação do Anderson. Para mim, mais uma vez, vou fazer uma confidência. Lá em 2007 para 2008, eu recebi uma camisa do Anderson do Manchester. E ele me pediu uma do Inter, se dizendo Colorado, e dizendo, eu quero jogar no Internacional. Isso foi em 2007 para 2008. Né? E quando eu tive essa oportunidade de trazê-lo, né, o fiz, apesar daquele momento ele não estava num momento bom. Ele tem sido, né, a menos para quem não queira ver, um bom jogador para o Internacional e tem pifado nossos jogadores, tem feito lances de muita qualidade, né? E eu estou agradecido. Acho que hoje ele fez um gol ainda, né? Eu poderia ter feito mais um, né, no meu entendimento, se ele tivesse chutado, mas enfim, ele fez um gol. Acho que foi, para mim, o jogador da partida. Presidente, como é que a direção recebeu as críticas, o protesto ontem em frente ao Portão 7 e também as críticas não só feitas à direção, mas também ao Anderson? Eu acho incrível, né? Se nós olharmos a imprensa, né, a respeito do Anderson, ele não teve em momento algum, apesar de na minha avaliação, em vários jogos, ele ter sido melhor em campo, ele não teve em momento algum qualquer tipo de refresco, qualquer tipo de reconhecimento. Talvez seja um jogador mais, entre aspas, perseguido, né, que eu me lembre. Né? Tem outros lá atrás na história internacional, mas eu não era dirigente. E é um jogador que vem crescendo bastante, que vem dando muita qualidade, né, em várias jogadas durante os jogos. Então, acho injustas as críticas, né? Se é para criticar, tem muito mais gente para criticar, né? Mas não, recai sempre especificamente sobre esse jogador. E eu não concordo, certamente eu não concordo com o teor das críticas, com a quantidade de críticas, tá? E o foco é sempre ele, e está errado. Mas também quem mais tem para criticar, presidente, que o senhor disse, se não é só o Anderson, tem mais gente para criticar, quem mais tem para criticar então? Eu, o presidente, critico o presidente. O senhor não joga, né? Não, ninguém ganha, ninguém perde sozinho, né? O time são os 11, mais o banco, mais a comissão técnica, mais a direção, mais os que só treinam, né? Enfim, não conseguem pegar a relação. Então, agora, eu falei que tem mais gente porque é extremamente centrado nesse jogador, né? E eu acho, já disse, injusto. Até porque ele tem trazido qualidade, né, em vários momentos das suas atuações. Mas o senhor hoje foi bastante cobrado pelo torcedor. O que tem para dizer para esse torcedor que hoje cobrou muito o senhor nas arquibancadas? Sinceramente, o torcedor que está no estádio, ele pagou ingresso, certamente. Nós não distribuímos ingressos. Né? Ele tem direito a se manifestar aqui dentro, ordeiramente, como foi. Se o dirigente tiver medo de críticas, não pode ser dirigente. Tá? Eu entendo, né, o anseio do nosso torcedor em trazer jogadores. Nós estamos sim finalizando, nós temos 3 praticamente já finalizados. Tá? Faltam detalhes
muito finais, assim, né? Mas já estão tudo acertado, né? E temos mais um certamente, ou talvez até 2 a serem contratados. São contratações importantes, no nosso entendimento, e que, pela sua importância, elas não são fáceis, né? E por isso essa dificuldade em trazê-los. Mas eles estão praticamente aí, né? Espero que talvez a semana que vem já possa vir o primeiro. Presidente, além do seu nome, o nome do Argel também foi gritado nas arquibancadas em tom de cobrança. O senhor vê que o Argel Fuchs tem a capacidade de conseguir virar esse jogo e mudar a sua imagem junto ao torcedor também? Nós temos que ter muito cuidado quando dizemos o torcedor. Foi um setor muito específico. Foi um setor muito específico, representado talvez ali por... mas enfim, foi um setor muito específico, né, que chamou de críticas, né, está sendo educado ao telefone, né, ao microfone, né, mas enfim, como eu disse, o torcedor ele em pagando, né, ele pode se manifestar pacificamente, não tem nenhum problema. Eu vi hoje, respondendo então, um belo jogo de futebol. E o Internacional se sobrepôs o tempo inteiro ao seu adversário, apesar de ser um bom time, estava na nossa frente até agora no Campeonato Gaúcho. Então, não vejo essa história, como é que vai mudar, como vai reverter. Não tem nada que reverter, eu confio no trabalho do Argel, está muito bem trabalhado, ele está identificado com o clube, está fazendo o possível, né, com o jogador que nós temos aqui. Nós sabemos que nós precisamos mais jogadores para o nosso elenco e estamos trazendo. E aí vai melhorar um todo. Sobre as contratações, presidente, 2 questões sobre o que o senhor falou. Primeiro, sobre quantidade e qualidade. O senhor chegou a falar em 3 negociações praticamente concluídas. São 3 com mais 2 possibilidades ou são 3 no total? E sobre a qualidade, tem alguns nomes que já foram veiculados, acho que o Quinteiro já é um nome aí praticamente confirmado, então o Gutierrez foi falado também. Serão contratações desse nível? Eu não vou falar em nomes, né? Essa política do Internacional, sempre que nós estamos por perto, né? 3, sim, né? Praticamente falta uma assinatura, mas enfim, estão acertados, e mais um e talvez 2. Essa foi... Você é 5 no total, então? Não, eu não falei que são 5, mais né? 4, talvez 5, né? Eu falei que 3 certos já, mais 1 e talvez 4. Presidente, trouxe o senhor aqui falar com a imprensa, o senhor andava meio sumido nos microfones, até muitos tentavam ligar, o senhor não atendia, por conta da presença do torcedor ontem no treinamento, pelo momento que o Inter vive, apesar de não perder, mas também não vinha ganhando, ganhou só hoje. O que lhe trouxe aqui na Zona Mista conversar com a imprensa? Eu acho, quem me conhece sabe que eu não estou aqui porque ganhamos. Todas as vezes que nós perdemos, eu também, todas as vezes não, mas várias vezes das quais nós perdemos, eu fui sempre o primeiro a aparecer. Então não é pelo motivo da vitória. Eu estou procurando, nesse meu 3º mandato como presidente, qualificar a função da presidência, e não transformar, a cada momento ficar usando os microfones. Até porque de vez em quando não adianta. Nós tivemos um episódio recente aí. Um dia eu dei uma entrevista no início do jogo, o Peregrino deu a mesma entrevista no intervalo e o Argel deu a mesma entrevista, e ao final o comentário de um comentarista aí, enfim, era assim, depois eu fico com a minha versão. Então, às vezes não adianta. Então, quando eu sinto que eu tenho necessidade, né, de dizer alguma coisa diferente para nossos ouvintes, os que nos ouvem, não vocês, com todo respeito, né? Os nossos ouvintes, que são os ouvintes de vocês, eu venho ao microfone. E para que isso não seja uma coisa que canse o nosso torcedor, eu venho de vez em quando, bem menos do que outros, ou bem menos do que eu vinha no passado. Presidente, o senhor, acho que é a pessoa que mais defende o Anderson, depois, acho que da família do Anderson. Torcida hoje que vaiou o Anderson quando o nome foi divulgado no sistema de som, ela foi uma torcida que vem acompanhando os jogos do Inter, ou ela foi no embalo das críticas da imprensa? Eu acho que ela foi um tanto no embalo das críticas da imprensa, é a minha opinião, porque eu não vejo essas atuações desastrosas do Anderson. Eu vejo, volto a dizer, ele tem sido um jogador que tem pifado o jogador nosso, e quem mais tem feito isso?
Tá? Quem mais tem feito isso? Quem mais tem feito um tipo de jogada de muita qualidade? Tá? Então, ele tem dado essa contribuição internacional e hoje também deu a contribuição do gol. Acho que, eu volto a dizer, não me lembro, né, de um jogador tão estigmatizado assim, tá, nos tempos recentes quanto o Anderson. Tá? Quando eu estou afirmando aqui que ele quis jogar no Internacional lá em 2007, 2008, quando ele estava no seu auge. Tá? E se revelou lá naquele momento colorado, quero vestir a vermelhinha. Tá? Eu consegui fazer isso em 2015. Mas querem criticar, critique a mim que eu trouxe. Deixa o jogador jogar. Ele começou mal o ano passado, não tem dúvida, mas ele tem jogado bem vários jogos. Agora, não vejo na imprensa em momento algum esse reconhecimento. Não vejo em momento algum esse reconhecimento. Alguém pode me dizer que ele jogou mal hoje? Não. Para mim ele foi melhor em campo hoje, enquanto esteve em campo. Levou o time, ele conduziu o time. Tá certo? E eu duvido que a gente vai enxergar isso, ou ler isso, ou ouvir isso na imprensa. Então, por que, agora eu vou devolver a pergunta, por que essa perseguição? Mas pelo que o Anderson custa para o Inter, ele não teria que ser excepcional, ao invés de ser apenas bom? Eu acho que ele custa mais ou menos 1/3 do Forlan. Talvez metade do Bolatti. Mas um erro justifica o outro, hein, então? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o Bolatti e Forlan não jogaram nada, né? Ah, bom, então custaram muito mais. Eu não vi essas críticas para cima deles, né? Pô, presidente. Não, senhor, eu não vi essa crítica para cima deles. Mas não, o quanto ele recebe é compatível. Primeiro lugar, com o tamanho internacional, com a qualidade de jogador que nós trouxemos, né? O ano passado ele veio crescendo, esse ano, para mim, ele está muito bem. Às vezes, como todo jogador, não joga bem, às vezes, né? Mas é absolutamente compatível. Não tem, nós temos aí aqui, sei lá, o futebol brasileiro, muitos jogadores que ganham muito mais do que ele. Presidente, o senhor acredita que o torcedor critica a exibição do Inter como coletivo, como equipe, porque a imprensa critica e não porque realmente o Inter não está jogando bem também? Não, às vezes o Inter não joga bem, eu mesmo critico. Às vezes eu mesmo me critico, evidentemente que não venho a público dizer isso, mas óbvio que eu tenho olhos como vocês, mas eu também tenho olhos para o lado positivo. E o lado positivo me diz que às vezes jogamos bem. Mesmo durante um jogo, às vezes jogamos bem. Eu entrei aqui dizendo que contra o Fluminense nós jogamos os últimos 30 minutos bem. 30 minutos de 90 é pouco? É pouco. Mas os últimos 30 nós jogamos bem. Então, eu acho que a torcida tem sempre razão. Ou quando é educada, né? Quando não é educada, aí não se pode esperar tudo. Mas a torcida como um todo, e não setores, não núcleos, a torcida como um todo, ela espera isso que nós estamos fazendo. A chegada de reforços. E é o que nós estamos fazendo. Estamos, volto a dizer, satisfeitos com o Argel. Não tem chance do manchete Argel vai cair, como eu vi, ou Argel já caiu, como eu vi. Não tem chance disso. Ele volto a dizer, ele está sendo um bom treinador e aguardando os reforços que nós estamos providenciando. Presidente, para o que foi planejado para a temporada hoje, o Inter, com a vitória, terminou na 4ª posição. São Paulo acabou perdendo para o Cruzeiro. Tá bom dentro do planejamento essa 4ª posição no Campeonato Gaúcho? Você acha que em algum momento, algum dirigente planeja na rodada tal estar em 4º lugar, em 3º, 1º e 2º? Claro que não, né? Então essa é uma pergunta que vale só como, enfim. Evidentemente que nós esperamos melhorar. Óbvio. Com relação ao planejamento, sim, nós planejamos começar com os nossos jogadores da base. Olha quantos jogadores nós estamos revelando, dando experiência, e que só tem essa experiência em cima de um gauchão, e que só tem essa experiência porque estão tendo essa oportunidade. Se nós tivéssemos mantido jogadores que estavam aqui, mais velhos, ou mesmo trazido rapidamente outros jogadores, esses jogadores que são patrimônio do Internacional não estariam revelados, como já estão. Presidente, com estas 4 ou 5 contratações, o Inter pode brigar pelo título brasileiro? Acredito que sim. Acredito que sim, é para isso que estamos trazendo-as. Temos tendo essa dificuldade inicial no gauchão, poderia estar melhor, enfim, mas já vimos adversários aí em piores situações do que essa, o que não nos consola.
Né? Mas nós, sim, acho que sim, com essas 4 ou 5 contratações, tenho certeza que nós vamos disputar o brasileiro para ganhar. Mas não dá para dar nenhuma pista. O Quinteiro, até o próprio Marcos Marino já disse que é algo muito bem encaminhado. Você falou em Theo Gutierrez, o Danilo Fernandes goleiro. Não dá para dar uma pista aí, meu Serras? Tu sabe, né? Nós já nos conhecemos há muito tempo. Né? E essa é a nossa política. E vou seguir com a polícia daqui um pouquinho. Daqui um pouquinho, assim que tiver todas as pontas fechadas, a gente anuncia. Não vai fugir muito do que já foi falado. Goleiro, meia, centroavante, talvez mais um zagueiro. Seguindo a mesma política, você também sabe que nós não falamos de posições. Muito obrigado, senhor. Valeu, presidente do